tarde, 32ª semana do nosso projeto Segundas com Foco. Já passaram-se mais de 8 meses que nós estamos aqui entregando conteúdo de qualidade para você. Todas as segundas-feiras, pontualmente ao meio-dia, com muita constância. Gente, você não tem noção como isso para mim é importante, porque eu ensino sobre isso. E é muito importante eu me ver vivendo isso, né? Vivendo a constância, um ritmo de fazer sempre o melhor, de não se sabotar, de não declinar, de não desistir. E chovendo ou fazendo sol, estamos aqui às segundas-feiras, entregando muito conteúdo no nosso projeto Segundas com Foco. Um projeto que nasceu na segunda-feira para que você tenha essa motivação, esse up a mais de estar comigo aqui, sempre buscando ou entendendo um insight para você não desistir, para você continuar, para você recomeçar, se for o seu caso. E hoje o tema da live é o dia em que eu quase desisti e o que eu aprendi sobre recomeçar. E é um tema tão relevante que eu tenho certeza que algum de vocês aí, já pensou um dia em desistir, ou de um projeto, ou de um relacionamento, ou de um emprego, ou de uma oportunidade. Eu acho que todos nós passamos por esses desafios, por isso que é um conteúdo que vai conectar com tanta gente. E aí eu quero saber de vocês que é muito comum, gente, acontecer isso, e existem dias que realmente dá vontade da gente parar. Existem dias que a gente não quer continuar. E isso é natural, é humano. E eu quero que você se acolha, inclusive, nesses dias. E que você não se sinta culpada ou culpado por isso. Dias que o cansaço ele é tão grande que a vontade que a gente tem é de parar tudo, de desistir e ficar onde a gente está e não começar algo novo. Hoje eu quero te contar que teve dias na minha vida, né? Foram muitos que eu quase desisti. E o que eu aprendi sobre os recomeços e o que eu tenho aprendido sobre os recomeços. Porque recomeçar não é sobre tempo, recomeçar é sobre coragem. Sempre recomeçar é sobre coragem. Por mais que às vezes a gente acha que, gente, eu acho que tá tarde para mim, eu acho que eu não tenho mais idade para isso. Recomeçar é sempre sobre coragem. E eu vou aguardar um pouquinho mais pessoas chegando na live. O Instagram está entregando aqui que a gente está ao vivo. Esse projeto Segundas com Foco, ele é feito atualmente aqui pelo Instagram. A gente deixa essa live gravada por 24 horas, mas depois essa live vai para o nosso canal do YouTube. E lá no canal do YouTube eu convido você a conhecer o nosso canal. A gente já tem mais de 30 vídeos lá, o canal tá lindo. Vídeos na sequência de toda a entrega que a gente fez aqui no Instagram. Já se passam 8 meses, a gente continua aqui. Então tem muito conteúdo de qualidade lá. E eu vou falar agora sobre a minha vida. Como é que eu aprendi, o que é que eu sei sobre recomeço e por que eu quase desisti. Eu acho que foram tantos momentos que eu quase desisti e depois parecia que vinha uma mola e me jogava mais pra cima e aí eu não desistia. Por conta da coragem, eu sempre trabalhei em mim e busquei desenvolver um comportamento corajoso. Não é meu natural, eu não me considero naturalmente corajosa, mas eu busco desenvolver um comportamento corajoso, um comportamento arrojado. Então, eu busco desafios de maneira intencional para eu me testar e para eu me superar e para eu saber até onde eu vou. E isso tem me ajudado muito. Eu acho que eu cheguei já mais longe do que eu imaginava por conta de eu mesma me testar nesses desafios que eu me imponho. E para mim, o recomeço mais difícil foi quando eu decidi mudar de carreira, porque nesse momento eu tive um terceiro filho e nesse momento de mudar de carreira vieram muitas vozes para mim, vozes da minha cabeça mesmo, né, buscando me sabotar, principalmente vozes que me diziam que não dava mais tempo. Por quê? Porque eu já tinha uma carreira de 20 anos e eu estava com 45 anos quando teve o nascimento do meu terceiro filho. E durante esse processo, as vozes que eu mais ouvia eram vozes que não daria tempo mais por conta da minha idade. E ali dentro da minha própria cabeça era uma batalha muito grande porque a dúvida vinha constantemente por conta da idade.
Karine, será que ainda dá tempo para você? Será que ainda dá tempo você vir para o digital? Será que ainda dá tempo você começar uma carreira nova? Você se formou com 23 anos, foram mais de 20 anos de jornada e mudar agora. Então eu acho que minha maior inimiga foi eu mesma, a minha mente com vozes de dúvida. As pessoas de fora tinham essa preocupação, mas para mim a minha maior antagonista era a minha mentalidade. Então eu ficava sempre assim, agora não dá mais tempo, é arriscado, começar do zero, não é muito melhor você continuar na odontologia porque você já tem resultado, você já é conhecida, é uma profissão que te dá um retorno financeiro, será que não é melhor? E a voz me dizia, fique onde está, é muito mais seguro, já é um ambiente conhecido. Então, era uma sensação que eu queria ir, mas tinha um medo muito grande me puxando para trás para eu ficar naquele mesmo lugar. E aí, depois dessa batalha toda constante, que ainda às vezes me aterroriza até hoje, o que é que eu percebo? Que era muito mais a falta de coragem do que a falta de tempo. E aí, durante o processo de gestação, já no finalzinho, eu fui começando aqui os meus processos. Deixa eu ver aqui, tá avisando os seguidores. Eu fui começando já os meus processos de mentoria, começando a me posicionar no Instagram como mentora, começando a estudar muitos conteúdos para ter repertório para entregar conteúdo gratuito aqui também. Então, na verdade, era uma voz que não me paralisou, mas me atrapalhou e me atrasou. Eu vejo que essas vozes me atrasaram, porque a dúvida sempre atrasa a gente. A dúvida é como se fosse um freio de mão puxado, né? Você não vai na velocidade que você iria se não tivesse as dúvidas ali na sua mente. E aí, quando eu percebi que o que me faltava era a coragem, eu comecei a olhar, foi interessante nessa hora, para o que eu não queria mais viver. Então, mesmo tendo medo de avançar, eu comecei a olhar para o que eu não queria mais viver. E aquela vida que eu vivia na época do meu antigo negócio, aquele modelo de negócio, eu não queria mais viver. Não cabia mais na vida que eu gostaria de levar. Uma vida já de uma mulher já madura, com 3 filhos, com um casamento longo também. Eu queria uma vida diferente. Eu queria uma vida com mais liberdade geográfica. Eu não acho que é uma vida de quem trabalha menos. Eu nunca tive medo de trabalho. Então, eu acho que eu não buscava uma vida de quem trabalha menos. Eu queria uma vida onde o trabalho tivesse na minha rotina, mas não me impedisse de viver alguns projetos, alguns sonhos, mais tempo com a família. Eu queria um trabalho que me permitisse isso. E aí, o digital casou perfeitamente. Então, nessa hora eu entendi coragem para avançar e coragem para enxergar o que eu não queria mais viver. E foi assim que surgiu a Mentoria Disciplina, esse projeto lindo que acompanha hoje tantas mulheres, né? E aí eu quero saber de você, você já sentiu medo? Você já sentiu medo? Como é que você lida com o medo? Fale para mim, digite aqui ou escreva num caderno. Como é que você lida com medo? E esse misto de querer mudar e ficar presa no que é seguro, como é que você lida? Você consegue avançar ou você fica paralisado? Eu mesmo com medo, eu, graças a Deus, eu consigo avançar. Poderia avançar a passos mais largos, mas o medo não me paralisa. Quero saber se o som está ok. Vou dar uma paradinha aqui, que na semana passada ficamos sem som, tem acontecido, o microfone está ok, mas tem acontecido. Então eu quero que você se faça essa pergunta: o medo te impede de avançar? No meu caso, não impede, mas ele limita o tamanho do meu passo, mas eu vou assim mesmo. E aí, qual foi a virada? Qual foi a virada? Tinha medo, tinha dúvida, tinha consciência do que eu não queria mais viver. Eu passo essa bola para você. Você deve ter áreas na sua vida que você tem consciência do que você não quer mais viver. E como é que você tem agido? Esse medo te paralisa ou a coragem te faz olhar para esse lugar que você não quer mais? Ou a coragem te faz você olhar para um lugar que você deseja ir? Você consegue avançar? Se responda essa pergunta hoje. É uma pergunta muito importante, só você pode responder. Autoconhecimento é isso, gente. Autoconhecimento é poder. E tem respostas que só você pode se dar. E aí veio a virada de consciência. Como é que foi essa virada de consciência? Estão me ouvindo bem?
A virada de consciência é você entender que recomeçar não é apagar o seu passado. Hoje eu vejo que muitas coisas do meu passado me ajudam hoje, inclusive na minha vida hoje, na minha carreira hoje. Muitas coisas que eu aprendi no meu antigo negócio me ajudam no meu negócio atual. E eu acho também que a gente tem que honrar tudo que a gente viveu, mesmo que a gente às vezes não tenha muito orgulho disso. Foi essa vivência que nos trouxe até aqui, foi essa vivência que a gente às vezes não gosta de falar, que nos fez escolher algo novo. Então, toda vivência, eu acho que ela deve ser honrada e deve ser acolhida, tá bom? E para recomeçar, o que é que eu precisei entender? Eu acho que você também que quer recomeçar algo na sua vida, o que é que você precisa entender para recomeçar? Você precisa saber, preste atenção, por que você não quer mais viver o que você está vivendo? Isso é clareza. Então, Karine, eu quero recomeçar, eu quero mudar, mas você tem que se responder, tem que se perguntar e tem que se responder por que eu não quero viver mais o que eu vivo e por que eu quero tanto mudar e recomeçar. Essa pergunta é a pergunta principal. Eu falei aqui de mim, por que eu não queria viver mais a minha carreira antiga? Porque eu tinha um modelo de negócio que não combinava mais com a vida que eu queria levar. Eu tinha um modelo de negócio que me deixava presa e que dependia muito de mim. Então eu queria não viver mais aquele padrão de ficar muitas horas fora de casa e ter um negócio que só roda se você está. Isso era o que eu não queria mais viver. Foi a partir dali que eu comecei a desenhar a minha mudança e o meu recomeço. Então você que quer recomeçar, você tem que se perguntar o que eu não quero mais viver na minha vida ou o que eu quero viver daqui para frente. A gente está no final do ano, faltam 60 dias praticamente para o ano acabar. E o que você não quer mais viver em 2026 que você suportou ou que você tolerou em 2025? Essa é a pergunta principal. Com essa resposta, você vai conseguir ter clareza do que fazer para você recomeçar e vai pagar o preço do recomeço, porque tem um preço, tudo tem um preço. A mudança tem um preço, envolve mudar às vezes de cidade, de ambiente, de relacionamentos, de carreira, e o recomeço tem um preço também. Então é essa resposta que vai nortear e vai sustentar a sua mudança. E outra coisa, o que você não quer mais é o seu inimigo. Eu não quero mais viver isso que eu vivo na minha vida. E isso vai ser o seu inimigo. É contra ele que você vai lutar. É contra essa rotina que não cabe mais na sua vida. Isso é que vai dar estrutura para o seu recomeço. Tá claro até aí? E aí eu quero que você coloque aí quem entrou. Se você pudesse agora descrever em palavras o que você não quer mais viver, diga para mim. Karine, eu não quero mais viver. O que seria? Fala para mim, quem tá aí no chat. Se você pudesse hoje descrever o que você não quer mais viver, digita para mim. É essa a resposta que vai sustentar a sua mudança e o seu recomeço. E para você recomeçar, o que é que você precisa? Para recomeçar, o recomeço ele tem 3 pilares que são muito importantes. O primeiro pilar para você recomeçar é a coragem. A coragem. Todo recomeço vai exigir de você muita coragem, mais do que tempo. Na minha época, eu achava que eu não tinha tempo, porque eu já tinha mais de 40 anos, eu achava que eu não tinha mais possibilidade de mudar, porque eu já tinha uma carreira consolidada. Então, na minha cabeça, vinha aquela dúvida, será que dá tempo ainda? Será que dá tempo para mim? Mas mais do que o tempo, gente, é a coragem. Porque o tempo, se você estiver num caminho alinhado, correto, com sangue no olho, com desejo, você consegue encurtar esse tempo com estratégia, com mentoria, com ajudadores, você consegue encurtar o tempo. Mas a coragem depende só de você. Mesmo que você contrate um mentor, alguém para te orientar, ele não vai conseguir te colocar com coragem. A coragem tem que vir de você, depende exclusivamente de você. Então a coragem é um pilar essencial para a mudança. Então, na minha época, eu não sabia se ia dar certo viver de mentoria, mas eu decidi que eu queria viver de mentoria, eu queria ser uma mentora reconhecida. O segundo passo, que vai ser o pilar também para você recomeçar depois da coragem, é a clareza. Você precisa saber o que é que você não quer e você precisa saber o que é que você quer construir. Então, com as minhas alunas, a gente faz muito isso aqui.
clareza do que se quer viver e clareza do que você não quer mais viver. Clareza do preço que você não está disposto a pagar, porque todo recomeço vai trazer um novo preço a ser pago. Então você tem que ter clareza do que você quer e ter clareza do que você não quer. E o terceiro pilar, que para mim é um pilar poderoso, que ele não é um mentor que vai te dar, não é um familiar que vai te dar, não é um marido que te ama que vai te dar, é um desejo real. O recomeço, ele não nasce de uma obrigação, de uma imposição, é um desejo real individual. Então, quando você tem um desejo real individual, é esse desejo ardente que vai motivar você. Nos dias bons, nos dias ruins, recomeçar não é fácil, não é simples, os dias de dúvidas virão, mas é esse desejo ardente que vai te alicerçar. Então, esse desejo depende de você, não tem como você delegar. A coragem depende de você e a clareza depende de você. Então, por mais que você busque, às vezes, apoio de fora, de familiares, de esposa, de marido, os pilares do recomeço, coragem, clareza, desejo real, são seus. Não tem como alguém te dar esses pilares. Então, gente, como eu falei anteriormente, recomeçar não é fácil. É uma prova de amor próprio, você confiar muito em si, você crer, você desejar. E é tão interessante quando a gente fica pensando que a gente não tem mais tempo por conta da idade. Gente, você recomeçar é uma prova de amor próprio, você dizer que não quer mais aquilo e quer fazer uma nova experiência enquanto você está vivo, enquanto você tem saúde e oportunidade. É um ato de coragem e é uma prova de amor próprio. É muito, gente, eu acho tão interessante quando eu vejo mulheres que caminham comigo decidindo ter vidas novas, decidindo viver novas experiências, mesmo sabendo que vai ter um momento de dúvida, de medo, todos nós passamos por isso. Então, recomeçar é um ato de coragem, recomeçar é um ato de clareza e recomeçar é um ato de amor próprio, porque é um ato genuíno que manifesta o seu desejo. Quem entrou aqui foi J. Pimentel. Tudo jóia? Digita para mim o que é que você está achando da live e me fale uma coisa. Já sentiu medo em mudar? Já sentiu medo em mudar? Fala para mim. E aí, gente, outra coisa que eu acho muito interessante também, quando eu decidi, eu sempre falo aqui de você buscar mentores, pessoas para te orientar na jornada. Eu sou uma mentora exclusiva para mulheres, eu desenvolvo nas mulheres uma rotina intencional, uma constância e uma disciplina. Então, mulheres que já conquistaram resultados, mas sentem que merecem mais, eu entro para ser uma auxiliadora dessas mulheres na construção de uma rotina onde elas são as principais protagonistas da vida dela. Então, você que está na live, que você sentiu, carinho, eu quero mudar, eu quero recomeçar, e eu gostaria de saber como é caminhar com você, você vai mandar para mim uma mensagem no direct com a palavra recomeçar. E se você estiver pronta para recomeçar ou estiver pensando em recomeçar, nós vamos ter muito que conversar e eu vou te ajudar muito no processo. No meu processo de recomeço, eu tive na época uma mentora que me ajudou muito a desenhar a minha transição de carreira. Como isso foi importante. E como também a gente não pode ter pressa nesse recomeço, né? Então, toda vez que o recomeço for algo que envolva finanças, carreira, renda, tem que ser um recomeço muito bem desenhado, muito bem estruturado. A pressa não deve ser a sua principal motivação. A gente tem que fincar raízes para conseguir começar e começar de maneira estratégica, coerente, segura. Mesmo sabendo que todo recomeço envolve riscos, a gente precisa e merece, gente, analisar todos esses riscos antes de fazer uma mudança. Então, mudança, quanto maior a mudança, maior o recomeço e quanto maior a mudança, geralmente você envolve mais riscos e mais chances também de dar errado se você não fizer isso de uma maneira muito bem feita. Então tenha só esse cuidado de querer recomeçar, querer viver um ano novo 2026, comece a desenhar esse novo para a sua vida. O que é que você vai ter que abrir mão? O que é que você vai ter que trazer para perto? Pessoas, conhecimento, às vezes reserva financeira para você mudar de carreira.
exige uma reserva financeira, um planejamento, para que você não se precipite, que esse recomeço não vire, gente, um pesadelo e uma dor de cabeça. Então, recomeçar não é fácil, não é simples e exige planejamento. Então, aqui na mentoria, a gente consegue alicerçar você, ajudar você a conseguir ter um planejamento e ter uma transição, um recomeço mais leve e mais suave. Então, se essa live fez sentido para você, coloca aqui um coraçãozinho e, gente, acompanha todo o nosso conteúdo no Instagram, tá? E também lá no YouTube. Foi um prazer caminhar com você. E o que eu aprendi, gente, sobre recomeçar é que vale muito a pena, é muito prazeroso, mesmo sabendo de todo o medo, de toda a dúvida que eu vivi, todo mundo que recomeça vive, eu acho que a gente entende que a gente está aqui na Terra, enquanto a gente está vivo, para a gente experienciar novas coisas, para a gente se desenvolver, para a gente mudar, para a gente amadurecer. Eu creio nisso. A gente não está aqui na Terra para viver mais do mesmo, para fazer sempre as mesmas coisas. Estamos aqui para avançar. E recomeço é uma prova de avanço, é uma prova de coragem, é uma prova quando você deixa em xeque que você ainda deseja algo novo, que você deseja algo real, que você merece viver. Para mim, recomeço é uma prova de amor próprio. Foi um prazer estar aqui com vocês. Um beijo grande e até a próxima Segundas com Fofoca.